E assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou assim no fisiculturismo desde quando você começou até hoje, assim? Qual foi o principal desafio que você enfrentou na Olha, tua eu carreira? digo que o principal mesmo, foi até eu tinha comentado, né, no começo ali do vídeo, quando eu estava fazendo a minha apresentação, que foi de tentar fazer com que os outros países, né, então o restante do mundo, visse a categoria wellness realmente como uma categoria do fisiculturismo, uma categoria respeitada, porque sempre teve aquela história, né, de que o Brasil é o país do carnaval, e eu vi situações, então assim, não foi que me contaram, que eu escutei falar, eu vi situações de estrangeiros num Arnold aqui no Brasil, onde tinha uma atleta wellness, ela estava no stand, ela tinha acabado de competir, estava de biquíni e quase que a menina tomou um tapa na bunda de um gringo, porque ele Que achava que isso? podia fazer isso. Nossa, E mano. aí eu lembro que o rapaz do stand, que, né, era o da empresa, ele que estava naquele stand, eu não vou citar o stand, né, o nome da empresa, ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. E o cara ficou assim, como? Não pode fazer isso? Não pode? Então eles tinham essa ideia, né, de que podia, Podia tudo, né? podia Podia tudo, tocar né? nos atletas. Então, No e caso, o assim, brasileiro, né? O brasileiro passa essa impressão para a galera que é de fora, né? e aí, em contrapartida, né, sempre tinham, assim, algumas meninas que tinham esse apelo. A gente sabe que hoje, na rede social, e like, curtida, comentário, às vezes você está naquele desespero ali em busca desses likes, dessas curtidas, porque, né, eu penso assim, a pessoa quer ser aceita, quer que os outros gostem dela, e acha que isso, a demonstração desse carinho, desse afeto, é através dos likes, né? Então eu via muitas meninas competindo, fora principalmente na Europa, né, que era onde mais tinha os campeonatos da Elite Pro, realmente se portando de uma maneira que era ruim, e que colaborava com esse pensamento que os gringos tinham aqui do Brasil e da categoria wellness, por ser uma categoria criada aqui, né? Então sempre foi esse trabalho de tentar fazer o mais sério possível, de mostrar o valor, de mostrar, não, é atleta, mas é casada, né, exige respeito, assim como respeita também, Profissional. é profissional, exatamente. Então, esse foi um dos principais desafios. Cara, isso é muito legal o que você está falando, porque realmente eu senti uma diferença muito grande de quando a gente começou lá atrás para agora, em relação a respeitar mais as atletas femininas, principalmente da categoria wellness. Isso daí eu percebi, e muito disso foi construído por vocês, né? Quer falar alguma coisa, mano? Tem uma coisa que é importante lembrar, porque sempre tem um contexto histórico, né? Você lembra que nesse período que a gente está mais ou menos falando aí, que a internet estava já desenvolvida, mas não era como é hoje, obviamente, e não existia o OnlyFans, né? O Não sitezinho existe. azul. Então, o que acontece? Muitas GPs, né, garotas de programa, se colocavam como atletas e utilizavam desse mecanismo para se promover e vender, na verdade, os serviços que vendiam. Sim. Hoje, com o OnlyFans e com a abertura, porque hoje ninguém mais precisa nem disfarçar o que faz, e Não. também não precisa mesmo, cada um faz o que quiser, mas hoje se tornou normal isso. Então, as meninas não precisam de um artifício para se exibir. Elas se exibem e publicam lá que tem o site, quem vai lá quer ver, paga e acabou. Então, isso também ajudou a limpar um pouco, né, o Sim, esporte. Então, eu acho que, de certa forma, foi confundido por as pessoas que praticam isso como um sinal de empoderamento, que na verdade não é, né? É claro que é uma opção, a pessoa faz o que quiser, né, da vida, cada um faz o que ninguém está aqui para julgar. Mas eu acho que tem algumas mulheres que confundem elas se exibirem em excesso dessa forma e, sei lá, se tornarem donas do próprio corpo, empreender o próprio corpo dessa forma como um sinal de empoderamento, como na verdade, na minha concepção, eu acho que você abrir mão dos seus princípios e valores para poder enriquecer, não acho que te torna empoderado. Mas isso daí é uma coisa que é particular de cada um, né? Então, mas partindo desse princípio aí que a Ângela falou sobre a misoginia, né? E toda essa dificuldade que ela teve para
para realmente mostrar o valor da wellness, mostrar o valor da mulher brasileira lá para fora, adquirir mais respeito e tudo mais. Eu queria saber até do Vander também, que ele que acaba ajudando na parte de contratual ali, na discussão, né, com os patrocinadores e tal. Você também você também enxergou uma certa dificuldade para poder provar o valor da Ângela alguma vez, em alguma discussão, em alguma coisa em relação a patrocínio? E como que você resolveu isso? Como que você veio fazendo... Quais medidas que você teve que tomar para amenizar essa situação? Teve alguma coisa que você teve que fazer? Isso até bem pouco tempo era um problema, né? Era um problema. Até bem pouco tempo era um problema. Não agora com a ascensão forte da internet, porque as métricas da internet hoje você consegue medir de uma maneira muito forte. Ah, né? sim. Mas não tinha um período em que não era assim. E a outra coisa é o que agora as próprias empresas elas têm um entendimento do tamanho, né, da representatividade da mulher em relação ao tamanho da representatividade masculina. Então, por exemplo, no YouTube, o público é 90%, é dominantemente masculino. Não sei se 90%, estou aqui chutando, mas você vai ver que todos os comentários praticamente é só homens. Então, assim, só que as empresas elas já entenderam que existe, né, isso, e que é uma situação que está posta, e a única forma de você mudar isso é de forma gradual, e investindo justamente na atleta feminina. Então, a principal maneira que eu usei todo esse período para forçar um pouco essa questão de entendimento da própria companhia é mostrar para ela, olha, então tá, essa é a situação atual, se você não fizer nada, vai continuar assim, e o que você está deixando de ganhar, porque existe uma fatia de mercado, por exemplo, o público feminino, consumidor, é absurdamente mais consumista do que os homens. Absurdamente. Um homem compra um sapato, uma mulher compra 10. Sim. Isso, assim, não tem como você olha... às vezes, eu já me peguei, eu e alguns amigos, quantas vezes eu fico um ano indo com o mesmo shorts para academia. Sim. Entendeu? Você conhece um monte de gente que é assim, a gente não troca tanto, a mulher não repete a roupa na academia. É verdade. Então, o mercado do consumidor feminino é muito maior. E, inclusive, na parte de treino, quem é personal sabe que o público feminino é muito mais aguerrido. Né? O homem treina um mês, aí fura daí faz um projetinho para o final do ano, aí sai de novo. Mulher, no geral, tende a ter uma continuidade, a ter uma regularidade muito maior. Então, se a empresa, né, pensar de forma estratégica, não, peraí, vamos começar a trabalhar esse público aqui, porque esse público é naturalmente consumidor. É naturalmente experimenta as marcas, então vamos trabalhar isso. E essa foi uma das formas que a gente sempre utilizou, né, fazendo uma provocação com a companhia. Olha, ok, a gente entende que é um valor masculino que está implícito lá, é uma onda de mercado, não tem muito o que fazer, da mesma forma que se você vai olhar um conteúdo de maquiagem, o público é predominantemente feminino e não tem. E eventualmente quando tem alguma coisa para homem nesse segmento, né, é a mesma briga lá, o cara que vai lá fazer a campanha masculina, ele ganha 1/10 do que a atriz que vai fazer a campanha feminina.